Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula da Matemática da Aprovação. Nesta videoaula, nós vamos continuar os nossos estudos envolvendo a matemática elementar. Neste vídeo, especificamente, nós vamos falar sobre MMC e MDC. Vamos em frente? Me acompanhe. Primeiro, vamos lembrar o que são múltiplos. Múltiplos são números que resultam da multiplicação de um número qualquer por qualquer número natural. Lembrando que o conjunto dos números naturais é este aqui: o 0, o 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. É um conjunto infinito. Então, para eu achar o conjunto que representa os múltiplos de 2, basta você pegar o número 2 e ir multiplicando por todos os números naturais. Então, os múltiplos de 2 são 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, qual é o conjunto que representa os múltiplos de 3? Basta você pegar o número 3 e multiplicar pelos números naturais. Então, 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é 12. E assim também sucessivamente. Então, os múltiplos de 4 será esse conjunto aqui, infinito. 0, 4, 8, 12, 16. E como outros exemplos, temos os múltiplos de 5, os múltiplos de 7, os múltiplos de 9. Então, para achar o conjunto dos múltiplos de qualquer número, basta pegar este número e multiplicar pelos números naturais. Tá certo? Bem, então, o que vem a ser MMC? É o mínimo múltiplo comum. Então, se eu quero saber o MMC entre 2 e 3, então vamos olhar esses dois conjuntos e ver quais são os múltiplos que são comuns a esses dois conjuntos. O 0, no caso 6, no caso 12 e assim em diante. Então, já que ele quer o mínimo, quer dizer, o menor múltiplo comum, com exceção do 0, então, o menor múltiplo comum entre 2 e 3 é o número 6. Então, MMC de 2 e 3 é 6. Então, se eu quero calcular o MMC entre 2 e 5, então, dos múltiplos comuns que pertencem ao conjunto M2 e ao conjunto M5, o menor deles é o número 10, que pertence a esse primeiro conjunto e pertence também ao segundo conjunto. Então, o MMC de 4 e 5 será o número 20. O MMC de 5 e 7 será o número 35. O MMC entre 3 e 9 será o número 9. E o MMC entre 7 e 9 será o número 63. Então, mínimo múltiplo comum é o menor dos múltiplos que pertencem aos dois conjuntos. Assim como eu posso achar o MMC entre dois números, eu posso achar entre 3, entre 4, entre 5 números diferentes. Tá certo? Então, vamos em frente. Podemos também utilizar a decomposição em fatores primos para acharmos o MMC. O MMC de 2 ou mais números é igual ao produto das potências dos fatores primos comuns e não comuns de maior expoente. Lembrando que um número é chamado de primo quando ele só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Então, por exemplo, se nós temos achar o MMC entre 12 e 18, vamos decompor o número 12 e o número 18. Como é que eu decomponho esses dois números em números primos? Então, vamos utilizar a fatoração.
o número 12 é um número par, então eu posso dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 continua sendo um número par, eu posso dividir por 2. 6 por 2 dá 3. Eu posso dividir o número 3 por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1. Então, decompondo o número 12 em fatores de números primos, o número 2 apareceu duas vezes, então eu tenho 2 ao quadrado, vezes o número 3. Essa é a decomposição do número 12 em fatores de números primos. Da mesma maneira, vamos fazer com o número 18. Vamos também fatorá-lo. Fatorando 18 é um número par, é por 2. Dividindo por 2 dá 9. 9 eu posso dividir por 3, que dá 3. 3 também eu posso dividir por 3, que dá 1. Então, fatorando o número 18 em números primos, eu vou ter 2 vezes 3 ao quadrado. Então, para achar o MMC entre 12 e 18, eu vou pegar os fatores comuns e não comuns de maior expoente. Repare que o número 2 aqui está sendo elevado ao quadrado, e aqui o número 2 está sendo elevado a 1. Então, vou pegar o número 2 e pegar o seu maior expoente, que no caso é o número 2. 3 também é um fator comum. Qual é o maior expoente? É 1 ou 2? O 2. Então, também eu vou pegar o maior expoente, que é o número 2. Então, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Então, MMC de 12 e 18 é igual a 36. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Vamos achar o MMC entre 20 e 35. Vamos fatorar o número 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Então, escrevendo o número 20 em fatores de números primos, vamos ter 2 ao quadrado vezes 5. E o número 35 não é um número par, então eu posso dividir. Também eu não posso dividir por 3, porque 3 mais 5 é 8, e 8 não é divisível por 3. Então eu posso dividir por 5. 35 por 5 dá 7. 7 eu posso dividir por 7, que dá 1. Então, 5 vezes 7 é a fatoração do número 35. Então, no caso, o número 2 não é um fator comum, ele participa do MMC, e o seu maior expoente é o número 2. O 5 é um fator comum, então ele também participa do MMC. E o 7, por não ser um fator comum, também ele participa do MMC. Então, 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 7 é 35, e 4 vezes 35 é 140. Então, MMC entre 20 e 35 é 140. Tá certo? Divisores. Divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividirem tal número, resultarão em uma divisão exata, isto é, com resto igual a zero. Então, determine os divisores dos números abaixo. O primeiro deles é o número 12. Quais são os números que eu posso dividir o número 12? Um divisor de qualquer número é o número 1. Como 12 é um número par, também eu posso dividir por 2. 1 mais 2 é 3. Isso quer dizer que esse número também é divisível por 3. 12 também é divisível por 4. 12 também é divisível por 6. E 12 também é divisível por 12. Então, esse é o conjunto dos divisores de 12. Se eu quiser achar os divisores de 15, o número 1 é divisor de qualquer número. 1, 3, 5 e 15. Os divisores de 18. O número 1, o número 2, o número 3, o número 6, o número 9 e o número 18. Quais são os divisores de 20?
o número 1, o número 2, o número 4, o 5, o 10 e o 20. Observe que o conjunto dos divisores é sempre um conjunto finito, diferente do conjunto dos múltiplos, que é um conjunto infinito. Então, quais são os divisores de 50? O número 1, o número 2, o número 5, o número 10, o número 25 e o número 50. Então, quais são os divisores de 100? Acompanhando o mesmo raciocínio, os divisores de 100, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e o número 100. Mais adiante, nós vamos mostrar como nós podemos achar os divisores de um número, utilizando também a fatoração. Tá ok? Bem, então, o que é o MDC? É o máximo divisor comum. Então, se eu quero achar o MDC entre 12 e 15, então vamos pegar o conjunto D12 com D15. Dos divisores que são comuns, qual é o maior deles? O número 1 é comum e também o número 3. O maior deles é o número 3. Então, qual o MDC entre 15 e 20? Vamos olhar o D15 e o D20. Dos divisores que são comuns a D15 e D20, o maior deles é o número 5. Então, podemos achar também o MDC entre 12 e 18. Entre D12 e D18, qual é o maior divisor comum? No caso, é o número 6. E o MDC entre 20 e 50. Nós temos comuns o número 1, o número 2, o número 5 e o número 10. O maior deles é o número 10. Então, MDC entre 20 e 100, quais são os divisores comuns? O número 1, o número 2, o número 4, o número 5, o número 10 e o número 20. Então, já que é o máximo divisor, o máximo é o número 20. Tá certo? E o divisor entre 50 e 100. O maior deles é o número 50. Podemos também achar o MDC utilizando a decomposição em fatores primos. Já o MDC de 2 ou mais números é igual ao produto das potências dos fatores primos comuns de menor expoente. Então, por exemplo, vamos achar o MDC entre 20 e 60. Vamos fatorar o número 20, já que é um número par, eu posso dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 também é um número par, eu posso dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5, que dividido por 5 que é igual a 1. Então, fatorando 20 em fatores de números primos, vamos ter 2 ao quadrado vezes 5. Já o número 60, quando a gente fatora, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5, que dá 1. Então, fatorando o número 60 em números primos, vamos ter 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, para achar o MDC de 2 ou mais números é igual ao produto das potências dos fatores primos comuns de menor expoente. Então, já quais são os fatores comuns? O 2 é comum? Sim. Todos os 2 está sendo elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é um dos fatores. 5 também é comum. Então, 5 também participa do MDC. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5 é 20. Então, o MDC entre 20 e 60 é igual a 20. Como mais exemplo, vamos fazer o MDC entre 24 e 36. Vamos fatorar o número 24, que é um número par, então eu posso dividir por 2. 24 por 2 dá 12,
posso dividir por 2, que dá 6, que eu posso dividir por 2, que dá 3, que eu posso dividir por 3, que dá 1. Então, a forma fatorada de 24 é 2 ao cubo vezes 3. E o número 36 é o número par, eu posso dividir por 2, que dá 18, dividido por 2, que dá 9, dividido por 3, que dá 3, que é por 3, que dá 1. Então, a forma fatorada é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, 2 é um fator comum? Sim. Qual é o menor expoente? É o 3 ou 2? O número 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Aqui nós temos 3 elevado à primeira e 3 elevado ao quadrado. O menor expoente é o número 1. Então, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, MDC entre 24 e 36 é igual a 12. Quantidade de divisores de um número natural. Nós podemos, para descobrir a quantidade de divisores de um número natural, basta calcular o produto dos sucessores de todos os expoentes de seus fatores primos. Por exemplo, eu quero achar os divisores de 12. Então, o número 12, fatorando, é por 2, que dá 6, é por 2, que dá 3, é por 3, que dá 1. Então, a forma fatorada de 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Como é que eu faço para achar a quantidade de divisores do número 12? Vamos pegar os expoentes dos seus fatores primos. Aqui eu tenho 2 ao quadrado. Então, eu vou pegar o número 2 e somar mais 1. E multiplicar por 1 somado com 1. Então, a cada expoente dos números dos fatores primos, eu vou adicionar sempre mais 1. Então, eu vou multiplicar 2 mais 1 é 3, 1 mais 1 é 2, 3 vezes 2 é igual a 6. Isso quer dizer que o número 12 possui 6 divisores. Mas também podemos achá-los também. Como é que eu acho os divisores de 12? Vamos utilizar da seguinte forma. Vamos colocar aqui o número 1, que é divisor de qualquer número. Ok? E vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse número 2 e multiplicar por 1. 2 vezes 1 é 2. Vamos passar agora por outro 2. 2 vezes 2 é 4. Só que agora nós tínhamos o número 2 e passou a ser o número 3. Toda vez que mudar de número, vamos retornar lá para cima. Então, 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 4 é 12. Então, esses são os divisores do número 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Simples, não é? Vamos então agora ver um outro exemplo. Vamos achar os divisores do número 48. Então, vamos pegar o número 48 e fatorar. É por 2 que dá 24, é por 2 que dá 12, é por 2 que dá 6, é por 2 que dá 3, é por 3 que dá 1. Então, a forma fatorada do número 48, o número 2 aparece 4 vezes, então é 2 à quarta, vezes 3, que só aparece uma vez. 2 à quarta vezes 3 à primeira. Então, se eu quero saber quantos divisores tem o número 48, como é que eu faço? Para saber a quantidade, basta pegar o expoente do 2, que é o número 4, e somar mais 1. E multiplicar pelo expoente do 3, que é o número 1, somado com 1. 4 mais 1 é 5, 1 mais 1 é 2, 5 vezes 2 é 10. Então, o número 48 possui 10 divisores.
Mas também podemos achar quais são os divisores. Como é que eu faço? Vamos colocar o número 1, porque 1 é divisor de qualquer número. Então, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 4 é 8. E 2 vezes 8 é 16. Só que agora mudou de número. Era o número 2, passou a ser o número 3. Toda vez que mudar de número, vamos voltar lá para cima. Então, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 8 é 24 e 3 vezes 16 é 48. Então, esses números são os divisores de 48, que nós já sabíamos anteriormente que são 10 números. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 16, 24 e 48. Ok? Assim chegamos ao final dessa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!